Centelha Divina, meu nome é Su Padovani e este é o canal Reflexões com Alma. Você está assistindo ao 7º vídeo da série de vídeos Minutos com Alma. A mensagem que eu quero trazer hoje para aprofundamento foi postada nas minhas redes sociais no dia 17/7, neste mesmo mês, e ela teve uma repercussão bem bacana, algumas pessoas compartilharam, fizeram comentários bem interessantes, então eu resolvi trazer para aprofundamento hoje. Então vamos à mensagem, vamos lá. Bom, vamos aprofundar um pouquinho tudo isso, a gente vai um pouquinho mais além. Então, se a gente pensar sobre o ponto de vista antropológico, todos nós sabemos que o ser humano foi feito para viver em bandos, em grupos. Então, nos tempos tribais, até hoje, somos tribos, tribos civilizadas, a gente sempre precisou pertencer a um grupo para se sentir acolhido, para se sentir protegido, na verdade, Então, toda vez que há uma rejeição, uma separação do grupo, o ser humano ele entra em parafuso, porque no nosso cérebro instintivo, ser afastado do grupo poderia significar no passado a morte, Então o grupo ali conseguia se proteger, se ajudar e se preservar melhor, E a gente tem isso no nosso cérebro primitivo, reptiliano e enfim. Então o que acontece? A gente trouxe essas sensações, esses impulsos até hoje, Nós temos isso até os dias de hoje, só que as ameaças não são mais bichos que podem nos atacar, predadores, enfim. As ameaças são as dores sociais, a violência, a rejeição, os rompimentos, Então o que acontece? Se eu me sinto rejeitado do grupo, nossa, isso é uma dor horrível, Inconscientemente a gente tem a sensação de anulação, Você foi rejeitado, você vai morrer, Você está correndo perigo, o seu ser, a sua vida está correndo perigo. Trazendo isso para o lado emocional, psíquico da coisa, Então a gente está sempre tentando fazer parte, Tudo bem, nós temos os sistemas, Temos o sistema da família, o sistema dos amigos, do trabalho. Nós continuamos vivendo em grupos, Nós precisamos viver em grupos, Mas o que eu quero colocar? Qual é o limite disso? Até que ponto eu devo me adaptar ao grupo para me preservar, para sobreviver, Porque a gente precisa ter uma adaptação para poder viver em sociedade. Mas até que ponto isso é saudável? Qual é o limite? Até onde é ok eu fazer concessões e adaptações? E onde começa a não ser ok? Onde é que eu começo a me anular? A deixar as minhas peculiaridades, as minhas características únicas de lado? Onde eu começo a me abafar? Essa é a pergunta. A gente precisa pensar o seguinte, eu vou colocar uma situação, metafórica. Eu posso colocar um pinguim para viver no deserto do Saara? O que será que vai acontecer com esse pinguim? Da mesma forma, tá tudo bem se eu pegar um camelo e colocá-lo para viver no Polo Norte? Será que vai dar certo? Bem, nós temos os nossos grupos, os nossos sistemas, porém, nós temos a nossa tribo, o nosso sistema específico, que não vai ser igual ali ao sistema de uma outra pessoa que de repente faz parte do nosso círculo social. E é isso que eu quero dizer com a gente não é para todo mundo e nem todo mundo é pra gente. A gente não é para todo mundo e nem todo mundo é pra gente. Muitas vezes a gente passa a vida vivendo como patinho feio, tentando se encaixar numa tribo que não é a nossa, tentando ser valorizado, doando o melhor que a gente tem dentro da gente para pessoas que não têm aquela necessidade. Então o que eu tenho a oferecer muitas vezes não é o que o outro precisa, mas com certeza alguém precisa. Não é todo mundo que vai assistir esse vídeo, ou os meus vídeos, ou ler as minhas mensagens, porque não é aquilo que a pessoa precisa naquele momento, ela precisa de uma outra coisa. Talvez no momento posterior seja necessário, quem sabe, ou não, ou talvez
tenha uma outra pessoa com outro jeito de explicar as mesmas coisas que tenha mais afinidade com a pessoa que está lendo. E tá tudo bem, o legal é isso, tá tudo bem. A gente precisa se valorizar cada vez mais, né? Então, eu preciso primeiro de tudo, ter o autoconhecimento, entender quem eu sou, o que eu posso oferecer e conhecer um pouco da pessoa para quem eu estou oferecendo. Às vezes a gente quer oferecer tudo para todo mundo, né? Então, quando acontece uma rejeição, na verdade, às vezes nem é uma rejeição, é simplesmente uma questão de afinidade ou de momento. Aquilo não era para aquela pessoa, não havia uma afinidade ou não era o que ela precisava naquela hora, né? E a gente sente isso com dor, como rejeição. Por isso, às vezes, até uma crítica construtiva, né? Pode fazer com que a gente se sinta, nossa, não sou bom o suficiente. A gente distorce muito as coisas dentro da cabeça da gente por conta do bendito do padrãozinho, né? Como eu falei, o ser humano, ele tem essa necessidade de estar em tribo para se proteger, para se sentir mais forte, né? Então, o afastamento da tribo gera essa ansiedade, essa sensação de perigo iminente de morte, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está tentando fazer parte de uma tribo que não é a nossa, né? E isso pode gerar muita dor e muito desconforto. Eu preciso, por exemplo, do português na escola, mas eu também preciso da matemática, eu preciso da biologia, mas eu também preciso da química, né? Isso não significa, né, se eu gosto mais de matemática, se eu gosto mais de português, não significa que aquilo é necessariamente melhor, né? Aquela matéria é necessariamente melhor que a outra. Não tem. Todas se complementam, tudo é um grande quebra-cabeça e a gente é uma peça, você é uma peça desse grande quebra-cabeça, né? Então, quando a gente tem o autoconhecimento, quando eu sei quem eu sou e o que eu tenho a oferecer, e eu vou descobrindo cada vez mais, porque a gente nunca descobre tudo, né? É um processo, né? A gente vai sempre se desenvolvendo cada vez mais, mas nunca para, né? Então, quando eu tenho essa autopercepção, e eu entendo que nem sempre o outro vai estar disponível a receber, eu posso fazer esse teste, né, ver se aquilo que eu tenho para oferecer a pessoa realmente vai absorver, e se ela não absorver, desde que seja de uma forma respeitosa, tá tudo bem, né? Então, assim, não tem problema, não preciso me sentir incompetente por causa disso, né? Existem formas e formas da gente trabalhar o mesmo assunto de repente. Então, conheça-se e observe para ver se você não está forçando uma situação com uma pessoa que não é para você. Vocês não estão em sintonia, não é para ser. Então, assim, quando você entende isso, quem você é, e você respeita quem você é e o que você tem dentro de você, e você não força a barra para ser aceito, naturalmente você atrai a sua tribo, essas pessoas aparecem milagrosamente na sua frente, porque você se aceitou em primeiro lugar, você se respeitou em primeiro lugar, e tudo é feito de energia. Quando eu tenho a aceitação dentro de mim, é isso que eu emano para o universo. Obviamente eu vou atrair pessoas que me aceitam também, e o contrário também é verdadeiro. Se eu forço a barra e eu não me aceito, eu vou atrair o quê? Nem preciso completar a frase, né? Pessoas que não me aceitam também. Nós somos uma antena, né? Então a gente sintoniza, né? Aquilo que tem dentro de mim, eu sintonizo com o que está fora, né? E eu trago aquilo. Eu estou falando isso por experiência própria, né? É algo que aconteceu comigo por muito tempo, quando eu era um pouquinho mais jovem, né? Eu tentava fazer parte dos grupos que eu achava que eram os melhores, os legais, né? Alguma coisa assim, coisas da juventude, né? E aí eu só sofria, porque aquilo não funcionava. Quando eu parei, né, de tanto apanhar, né? Quando eu parei, não, eu sou assim, essa sou eu e essas pessoas não combinam comigo. Respeito, ok, né? Claro que a gente tem que viver civilizadamente, mas eu não vou ficar forçando a barra mais. O que aconteceu? Eu comecei a conhecer pessoas assim aleatoriamente, pessoas que estão comigo até hoje, e a conexão é imediata e a coisa flui. E não precisa fazer força, é leve, é tranquilo, é natural. Então permita-se, né? Conheça-se, respeite-se e entenda que você tem a sua tribo, você tem o seu lugar no mundo. Todos têm o seu lugar no mundo, né? Você só precisa se cuidar,
se perceber, se aceitar, se entender, se valorizar, para que naturalmente a coisa comece a fluir e as peças do quebra-cabeça da sua vida comecem a se encaixar, ok? Então, mãos à obra. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Se você curtiu, compartilhe, né? Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like aqui embaixo, envie para os amigos, curta o canal Reflexões com Alma, e eu fico por aqui e até a próxima. Gratidão!